Fala pessoal, tudo bem com vocês aí, né? Então vamos continuar aí a nossa disciplina de estatística aplicada, certo? Agora iremos ver o que, né? Medidas de dispersão, né? Ou variabilidade aí. Então o que seria isso aí? Então a gente veio aí, né? Com medidas de tendências centrais, né? Separatrizes. Agora a gente iremos ver medidas de dispersão ou variabilidade aí. Então essa aula nossa é a nossa sétima aula aí. Então iremos, né, voltar agora, né, à parte de desvio padrão, certo? Variância, né? Então vamos aí com calma, vamos respirar. Então vamos lá. Certo? Então o que seria, pessoal, essa medida de dispersão aí? Então no estudo de estatística, né, dispomos de algumas estratégias para verificar que se os valores apresentados em um conjunto de dados estão dispersos ou não, né? E o qual distante da média aritmética eles podem estar, ou seja, o quanto os dados, né, distam do valor central, né? Distanciam do valor central aí. Certo? Então, nada mais do que é medidas de dispersão, né? Aquele cálculo que a gente vai fazer para ver quanto, né, ele vai ficar distante aí da nossa média aritmética. Tranquilo? Então, na análise de conjunto de dados, é necessário que sejam observadas tanto as informações relativas, né, à localização, medidas de tendência central, né, que a gente precisa ter as nossas medidas de tendência centrais lá, e quanto as informações de dispersão, né, medidas de variabilidade, né, de variações aí. Então, beleza, podemos observar aqui um pequeno exemplo. É fácil demonstrar que apenas a média é insuficiente para descrever um grupo de dados, né? Por que disso daí? Então, dois grupos podem ter a mesma média, mas serem muito diferentes na amplitude de variação, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem três grupos, certo? O grupo A, o grupo B, o grupo C. Então, aqui são os nossos dados observados. Aqui a gente tem que é 5, né? A gente tem 3 dados aqui, certo? Aqui também foram coletados mais 3 dados, né, para o nosso grupo B, e mais 3 dados aí para o nosso grupo C. Se a gente observar e tirar, né, a nossa média aritmética, né, de cada um grupo, a gente vai ter o quê? Né? Que a média vai ser o quê? O somatório aqui da nossa frequência, né, que vai ser o quê? 5 mais 5 mais 5 vai dar o quê? 15. Dividido por quê? Pelo número de observações. Quem que é o nosso número? A quantidade de observações que a gente tem aí. Então, a gente tem o quê? 3 observações, certo? Então, aqui dividido por 3, então a gente vai ter que a nossa média vai ser igual a 5. Então, mesma coisa aqui, eu tenho 6 com 4, 10, com 5, 15, dividido por quem? Por 3, né? 3 números de observações, né, 3 dados coletados aí, então também eu tenho uma média 5, certo? E aqui novamente eu tenho, né, o somatório aqui do nosso xi, vamos chamar a nossa variável, né, o somatório dela, dividido pelo número de observações, que é o que é a nossa média aritmética. Então novamente aqui eu tenho 15 dividido, né, por 3, porque é o número total de observações, temos que a média também, né, a média vai ser igual a 5. Certo? Então, né, quando a gente trabalha com medidas de dispersão, né, quanto que está sendo essa dispersão? Quanto ela está se afastando da média? Certo? Olha que coisa, né, bacana. Você precisa lá ter nas medidas de tendências centrais, né, quem que é a nossa mediana, né, e tudo mais aí. Só que beleza, eu tenho uma média igual, né? O que vai mostrar, né, se os dados estão muito distantes, né, da nossa média, né, ou não, seria o que? As medidas de dispersão, né? Seria o nosso desvio padrão aí. Então a média dos 3 grupos é a mesma, pessoal, é igual a 5. Mas no grupo A não há variação entre os dados, enquanto no grupo B, né, a variação é menor que no grupo C. Dessa forma, uma maneira mais completa de apresentar os dados seria o que? Além de aplicar uma medida de tendência central, né, como a média, é aplicar o que? Uma medida de dispersão.
Então, vocês observarem aqui, ó, né, aqui a gente não tem, né, uma dispersão, né, muito alta, né, não há uma tanta variação dos meus dados. Já aqui também não tem muito uma variação ali, então tem um dado 4, né, um dado 5, um dado 6, aqui eu já tenho uma variação maior. Então, para a gente ver, né, realmente, né, quem que ter mais clareza nos dados, né, fazer ela de forma mais completa, né, para a gente interpretar de maneira mais fácil, a gente, além de aplicar, né, a medida de tendência central, que é a nossa média, é aplicar a medida de dispersão. Então a gente vai ver isso daí, o que é essa medida de dispersão, com calma, né, tranquilo aí. Então, medidas de dispersão, pessoal, ou variabilidade, né, a variância ali, a gente tem o quê? A gente tem a amplitude total, né, da nossa amostra, dos nossos dados coletados, né, temos como calcular a variância, né, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Mas o que são todos esses termos aí? Então, vamos aí com calma, certo? Primeiro a gente vai ver o que? Amplitude total, né? O que é dada a amplitude total? É a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, beleza, amplitude total é igual ao x máximo, né? Nossa variável x máxima, menos a variável x mínima. Então, um exemplo aqui, nós temos aqui os nossos dados, certo? A nossa amostra. E quem que é a amplitude total dessa amostra? Então, é o maior dado observado, certo? E pela diferença, então 70 menos o menor aí, valor observado. Então, temos o que, pessoal? Que a amplitude total vai ser 70 menos 40, que vai ser igual a 30. Olha que bacana, olha a observação. Então, observação aí, pessoal. Quanto maior a amplitude total, né, maior será a dispersão dos valores da variável em torno da média. Certo? Então, a gente precisa ter o quê? Né? Lembrando novamente, quanto maior a amplitude total, então quanto maior for esse cálculo aqui, maior será a dispersão dos valores da variável em torno que, né, da nossa medida de tendência central, a nossa média aí. Então, beleza, variância e desvio padrão são as mais estáveis que a amplitude total, né? Não sofrem tanto a interferência, né, de valores extremos aí, certo? Então, vamos lá, o que é a nossa variância? A variância também podemos encontrar aí como um S ao quadrado, certo? Então, é um dado, né, um conjunto de dados. A variância é a medida de dispersão que mostra o quão distante cada valor desse conjunto está do valor central, certo? Do nosso valor médio. Então, quanto menor a variância, né, mais próximos os valores estão da média. Então, a lógica é essa. Quanto maior a variância, maior, né, essa variabilidade aí, né, os dados estão o quê? Mais distantes da nossa média, né? E quando a gente tem, quanto menor essa variância, né, essa variabilidade, né, mais próximos os nossos valores estão em torno, né, do nosso termo, né, do valor central ali, a nossa média. Então, a variância, pessoal, indica o quê? O quão longe, em geral, os seus valores se encontram do valor esperado, né? Então, a gente tem como símbolo aí o S ao quadrado, certo? O S maiúsculo ao quadrado aí. Então, vamos considerar esse exemplo abaixo, pessoal. A gente tem duas linhas de produção, né, de uma peça aí. Então, a medida média do comprimento da peça é 75 centímetros. Então, a gente tem a medida média aí, a gente calculou essa média aritmética e encontramos ele 75 centímetros. E ambas as linhas produzindo peças com médias próximas desse valor, certo? Então, podemos considerar que as peças produzidas por ambas as linhas são adequadas, certo? Então, aqui a gente tem a primeira situação, né? A variância aqui, a variabilidade, né? Ela é menor, certo? Nessa primeira situação, então os dados estão mais próximos da nossa média.
E na segunda situação, a gente tem uma variância aí o quê, né? Uma variância maior, então ela tem uma dispersão maior e os dados estão mais longe da nossa média aí. Então, beleza, é claro que as peças produzidas pela primeira linha de produção são melhores que a segunda. Por que são melhores do que a segunda aí, pessoal? Porque ela tem uma variância menor. Se ela tem uma variância menor, ela está bem mais próxima da minha média. Né? Se ela tem uma variância maior, né, mais distância era da média, então a qualidade, né, dessa produção, né, não é tão, né, acessível assim. Então isso ocorre porque a dispersão dos elementos em torno da média é menor, certo? Nessa relação, nessa primeira linha de produção aqui. Ou seja, né, pessoal, os elementos estão mais concentrados em torno da média na primeira linha de produção aí. Então, para calcular aí a variância, pessoal, a gente tem a formulinha esplêndida aí. Então, considere o que? Que x1, x2, né, até o xn, né, indicando, né, várias variáveis, vamos dizer, né, são os n elementos de uma amostra e que x é a média aritmética desses elementos, certo? Então, aqui quer dizer o quê? Que eu tenho meu primeiro elemento, né, da minha amostra, meu segundo dado, né, terceiro, então vai ter n dados, aí, n elementos dessa amostra, certo? E o x vai indicar o quê? Que é a média aritmética desses elementos. Então, o cálculo da variância, né, a variância aí, chamada variância amostral, é dada por, né, então a formulinha aqui vai ser o quê? A nossa variância, que é o S ao quadrado, igual aí o que? O somatório entre o que? Xi, quem que é o nosso Xi? Né? Xi é a nossa o quê? Né? Nossa, aí vai sair dessa situação aqui, ó, que é a nossa variável, nosso elemento, menos quem? Né? X com barra, né? X barra significa o quê? Que é a nossa média. Então, o somatório de quem? Entre o nosso elemento amostral, entre a nossa primeira amostra, né, que no caso aqui x1, x2, x3, até xn, certo? Então, entre os nossos dados coletados, né, o meu primeiro dado, menos quem é a nossa média, isso elevado ao quadrado, dividindo aqui por n. Né? Quem que é o n também? O n podemos encontrar que é o somatório da nossa frequência absoluta. Então, isso daqui, pessoal, né, levando em consideração, né, de forma genérica, temos que S ao quadrado vai ser igual ao quê? Não é o somatório entre os meus elementos aí da minha amostra? Então, se eu tenho xn, então são n elementos de uma amostra. Então, aqui vamos supor x1 menos a média, né, isso elevado ao quadrado, mais x2 menos a média elevado ao quadrado, mais quem? X3 menos a média elevado ao quadrado, né? Esses pontos aí para indicar, né, que a gente pode possuir, né, n elementos aí de termos, certo? Então, o somatório disso aqui, dividindo por n, que também é o que? O somatório da nossa frequência absoluta, nós vamos ter quem? A nossa variância, certo? Então, é basicamente isso aí. Então, a formulinha é essa daqui, observação, né? Xi menos o x, né, menos a nossa média, significa o quê? A distância dos valores da amostra até a média, né? O desvio, certo? Então, vamos seguir aí. Certo? Então, o que é o desvio padrão? Né? A gente precisa conhecer, a gente viu que é a variância e quem que é esse desvio padrão. Certo? Qual que é a finalidade do desvio padrão aí, pessoal? Né? É capaz de identificar o quê? O erro, certo? Então aí, né, vamos ficar por aqui para não ficar muito extenso nessa videoaula. Então eu volto na próxima videoaula para a gente ver o que é o nosso desvio padrão aí, certo? Então um grande abraço a todos aí e até a próxima videoaula.